Olá, querido estudante! Tudo bem com você? Sou a professora Pamela Buais Sena de Araújo. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos estudar sobre as ideias da arte. Como os séculos 20 e 21 produzem arte, quais materiais passam a ser usados e de um tipo de ação artística que transmite sua mensagem, apelando diretamente à consciência e à sensibilidade do público, de modo provocativo e ou contestatório. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender? Iniciaremos nossa aula hoje falando sobre propaganda. Você gosta de propagandas? Você acha que há arte em uma propaganda? O que elas divulgam? Tentando responder a você um pouco destas perguntas iniciais, podemos afirmar que, além de ter a função de divulgar produtos e serviços, a propaganda também é usada para expressar ideias, promover reflexões, difundir opiniões ou defender causas. Nas grandes guerras e revoluções pelo mundo, uma das armas usadas para convencimento das populações para irem à batalha, para fazer com que se cresce no ideal a ser instalado na comunidade mundial, era a propaganda. Vários meios eram usados, como rádio, os cartazes, palestras, reuniões, etc. Dentre estes, os mais comuns eram o rádio e os cartazes. Observe a imagem a seguir, como ela foi produzida e qual a intenção para sua veiculação. No início do século XX, após a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, a arte gráfica teve grande destaque na Rússia, que na época fazia parte da União Soviética. Os artistas gráficos russos usavam a litografia para reproduzir seus cartazes. As composições originais eram feitas por meio de colagens, fotografias, pinturas e escrita, e geralmente priorizavam cores primárias como amarelo, azul e vermelho. As imagens escolhidas para compor os cartazes precisavam ser claras e objetivas, já que as mensagens divulgadas neles deveriam ser compreendidas por operários e camponeses, muitos deles analfabetos ou com pouca instrução. Os cartazes os convocavam à participação política, com o objetivo de promover transformações sociais. A técnica usada para a confecção dos cartazes, na época a litografia, consistia na técnica de impressão praticada desde o final do século XVIII, em que a matriz é uma pedra porosa chamada de pedra litográfica. Sobre ela, o artista faz sua composição utilizando algum material oleoso, pode ser tinta, lápis ou bastão, que se fixa na superfície após receber um banho com água e soluções químicas específicas. A impressão é feita por uma prensa que utiliza um papel sobre pedra entintada. Além dos cartazes, há outras formas de expor nas ruas para se comunicar com muitas pessoas. No final da década de 1980, os grafites de um artista anônimo ganharam destaque nas ruas das cidades de Bristol e Londres, na Inglaterra. Assinando suas obras com o pseudônimo Banksy, esse artista só se comunica por meio de porta-vozes para preservar a sua identidade. Banksy tornou-se reconhecido mundialmente como um artista engajado pelo caráter questionador e provocativo de seus grafites, abordando temas polêmicos da sociedade contemporânea, seja pelo local em que faz suas obras, seja pelo teor da imagem que produz. Grande parte dos grafites do artista são feitos com técnica do stencil, que permite a reprodução em diversos locais,
Outras obras apresentadas em exposições de arte são feitas com serigrafia, uma técnica de impressão que permite a tiragem de muitas cópias. A escolha do local a ser grafitada é uma etapa importante na criação do artista, pois faz parte do conceito da obra. Vejamos o que são e alguns exemplos das técnicas usadas pelo artista. Serigrafia é o processo de impressão em que a matriz é uma tela de nylon esticada. Sobre essa tela é gravada a imagem por meio de um processo químico. Como o suporte é feito de microfuros, o local onde a imagem está gravada fica vedado e o restante fica poroso. Ao passar uma tinta com um rolo ou rodo, transpassa a tela só nas regiões porosas, ficando impressa sobre o papel ou tecido. Estêncil é outra técnica de reprodução de imagens. O desenho ou texto com o uso de uma matriz vazada de papel rígido ou acetato, por onde passará a tinta, que pode ser aplicada com pincel, rolo ou spray. Até o momento, você viu exemplos de produções artísticas que buscam promover transformações na sociedade. E como será que a arte se transforma nesse contexto? Observando as obras do artista russo Alexander Rodchenko, 1891 a 1956, podemos perceber como um mesmo artista pode ir experimentando diferentes modos de se expressar ao longo de sua carreira, sem perder sua voz artística de contestação. Rodchenko não se contentou em explorar apenas uma linguagem artística e fez experimentações na pintura, na escultura, na colagem, na fotografia. Também atuou como designer gráfico e designer de produtos. Trazendo definições, dizemos que um designer gráfico é um profissional que desenvolve projetos de linguagem visual, articulando imagens e ou textos e entendendo os dois como elementos visuais em uma composição gráfica que visa a comunicação. Um designer de produtos é um profissional que desenha, projeta produtos e objetos. Se você está procurando uma profissão, aqui fica uma dica muito legal para você buscar como profissão, principalmente se você gosta da arte. Mas ao analisar a obra de Alexander Rodchenko, trata-se, a princípio, de uma cena cotidiana, com uma mulher e uma criança. Ao buscar o ângulo diagonal da escadaria, o artista converte as sombras dos degraus em elementos gráficos. As sombras com áreas escuras nos cantos superiores criam um contraponto com as linhas paralelas que tomam mais de 2/3 da imagem, trazendo equilíbrio à composição. Na época em que essa imagem foi realizada, a fotografia era usada principalmente como registro. Rodchenko explorou a técnica fotográfica com uma preocupação estética, buscando ângulos não convencionais, o que levou seu trabalho a ser reconhecido como um marco para a fotografia. A fotografia, sob o olhar de Rodchenko, ganha um caráter artístico. Os planos e as linhas eram explorados de modo a se tornarem quase abstratos. Em todos os elementos artísticos analisados por nós hoje, vimos que as artes não são construídas aleatoriamente. Não se faz uma propaganda simplesmente porque se quer vender um produto. Vimos que podemos levantar reflexões em muros através da arte. Podemos discutir a vida cotidiana através da fotografia. Mas muito mais que isso, a arte pode nos fazer chamar a atenção das pessoas para temas importantes que devem ser mudados na sociedade, especialmente em relação às classes minoritárias. As classes que, historicamente, são desvalorizadas em sua essência e verdadeiro valor na sociedade. No slide a seguir, veremos uma sequência de produções artísticas que evocam a igualdade social. Acompanhe comigo. Em 1985, um grupo de mulheres se reuniu para manifestar
sua indignação contra uma exposição no Museu de Arte Moderna de Nova York, MoMA, anunciada como um panorama da produção artística do momento, mas que contava com apenas 16 mulheres, dentre um grupo de mais de 160 homens. E o que você acha que essas mulheres fizeram? Veja na tela seguinte. Como forma de protesto, elas espalharam cartazes pela cidade questionando esses números. Nascia então o coletivo feminista Guerrilla Girls. Assim como o Banksy, as integrantes desse coletivo não revelam a sua identidade. Elas se apresentam em público usando máscaras de gorila e adotam nomes de importantes artistas, mulheres já falecidas. Também não se sabe quantas mulheres integram o coletivo, pois ao longo de cerca de 30 anos de existência, mais de 55 militantes já atuaram nele em algum momento. A primeira versão desse trabalho foi realizada com dados estatísticos do Museu Metropolitan de Nova York, em 1989. As integrantes do coletivo divulgaram em outdoors. Menos de 5% dos artistas das seções de arte moderna são mulheres, mas 85% dos nus são femininos. Em 2012, elas refizeram a obra com dados atualizados. Menos de 4% dos artistas das seções de arte moderna são mulheres, mas 76% dos nus são femininos. Você deve ter notado que o sexismo no mundo das artes, ainda dominado por homens, é um dos temas discutidos pelo coletivo. No século XII, as mulheres precisavam adotar pseudônimos masculinos caso quisessem escrever contos, atuar no teatro, bem como publicar obras de artes visuais. Talvez esse seja um dos motivos das integrantes do coletivo Guerrilla Girls terem ampliado suas reflexões e seus questionamentos, levantando também debates sobre o racismo, o mercado de arte e questões sociais e políticas em geral. Essas artistas sempre usam materiais gráficos para se manifestar, como cartazes, outdoors, banners, displays eletrônicos, etc. Muitos deles são expostos nas ruas, mas com o tempo, as ações dessas ativistas ganharam espaço em museus e galerias, e elas também incorporam a internet como meio de divulgação. Em inglês, as palavras guerrilla e gorilla possuem uma sonoridade próxima, o que pode ter motivado a escolha. Outras interpretações podem surgir na discussão. As máscaras de gorila podem servir como argumento de que, ao contrário das representações clássicas ou mesmo das representações publicitárias, as mulheres não devem ser consideradas por sua aparência. As máscaras também podem simbolizar força e ferocidade, entre as possibilidades para garantir maior liberdade às artistas, por segurança, para mostrar que a igualdade de gêneros é uma causa coletiva e não apenas uma insatisfação pessoal. Desta forma, podemos observar no decorrer da nossa aula como a arte está permeada pela política, por interesses econômicos, por ideais de convencimentos e ainda como meio para se fazer ser ouvido a fim de conquistar uma causa comum. Vamos então para a nossa hora mais divertida da aula? Vem comigo para a hora da atividade. Com o intuito de testarmos nossos conhecimentos adquiridos hoje, preste atenção na leitura da atividade 1. Qual alternativa determina o real objetivo da arte da propaganda na Primeira Guerra Mundial? Alternativa A, a litografia. Alternativa B, protestar. Alternativa C, deixar os muros das cidades mais coloridos. Alternativa D, convencer operários e camponeses, em sua maioria analfabetos. Tempo em tela.
Se você já pensou e tirou suas conclusões, então, pode dizer qual alternativa você escolheu como resposta da atividade 1? Se você disse aí do outro lado que é a alternativa D, então você está craque nos objetivos da arte, na propaganda, nas grandes guerras. Em continuação com as nossas atividades, vamos para a atividade 2. Acompanhe com atenção a leitura da questão. Em relação à obra de grafite de Banksy, qual das técnicas abaixo representa uma técnica usada no grafite? Alternativa A, litografia. Alternativa B, fotografia. Alternativa C, estêncil. Alternativa D, desenho livre. Tempo em tela. E aí, fumaçou a cuca? Vamos à resposta da questão 2. Você quer dizer qual foi a alternativa que você escolheu? Se a alternativa escolhida por você foi a letra C, então você acertou. Litografia era o estilo de impressão das propagandas na época da Primeira Guerra Mundial. Fotografia e desenho livre são estilos de arte e não uma das técnicas usadas no grafite. Por fim, temos a atividade 3. Preste atenção na leitura. Sobre as obras de Alexander Rodchenko, o destaque de suas obras se deve por ele ser: alternativa A, designer fotográfico. Alternativa B, designer gráfico. Alternativa C, designer de produtos. Alternativa D, desenhista. Tempo em tela. E então, conseguiu responder a última atividade? Para finalizarmos com chave de ouro, se sua resposta foi a alternativa B, você super acertou a questão. Rodchenko exercia muitas atividades, mas nunca designer fotográfico. Sua especialidade era de designer gráfico, um profissional que desenvolve projetos de linguagem visual, articulando imagens e ou textos e entendendo os dois como elementos visuais em uma composição gráfica que visa a comunicação. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje? Chegou a hora da revisão! Iniciamos nossa aula pensando na presença da arte visual na propaganda e seus efeitos no contexto social e político, e a forma como ela é usada até hoje para convencer-nos de ideias ou comando que os governos desejam que sejamos convencidos. Em seguida, observamos dois artistas que usam a arte para levantar questões sociais, com o grafite e com a fotografia, produzindo arte com efeitos que não podem ser ignorados, trazendo reflexões sobre questões sociais diárias. Por último, vimos a arte em sua condição de protesto, ou seja, a arte sendo usada para manifestar a insatisfação de classes com o descaso com o qual são tratados, e o sexismo é um exemplo do que vimos na nossa aula. Desta forma, com todas as informações vistas, só podemos concluir que as artes visuais
estão integradas em todos os ramos sociais, trazendo novas discussões e questionamentos sobre as artes, a forma de fazê-la, usá-la e interpretá-la. Agora, vamos finalizar nossa aula acreditando que já podemos sair daqui sabendo tudo sobre artes visuais e artes integradas. Tchau, tchau! Um grande abraço!